correçãozinha da prova, de algumas questões da prova aqui antes, né? E quando eu soltar o resultado lá, você vai saber por quê. É bom que você vê também, né, até onde você foi, o que, que eu considero, tal, tal, essas coisas, critérios para correção. Então, queda livre, ele vai falar o que, que é um movimento vertical, que consiste na queda dos corpos sem efeito da força de atrito. Ótimo. Aqui na Terra, alguns corpos que caem de pequenas alturas em relação ao chão fazem de maneira próxima à de uma queda livre. Ideal, ótimo. O desenho do gráfico a seguir ilustra a velocidade de uma maçã durante esse lançamento vertical, né, ou queda vertical, né? A maçã sai da mão de um menino no instante igual a zero, com velocidade 30. Então é um lançamento mesmo. Ele jogou com uma velocidade 30 e retorna à posição inicial após um certo tempo. Ótimo. De novo, eu pedi para desprezar a resistência do ar e qualquer outro tipo de interferência. Ótimo. Com base nas informações acima, calcule a distância percorrida pela maçã a partir do tempo igual a zero, lógico, a partir do início do movimento todo aqui, até o retorno da mão do menino. Ótimo. Apresente em anexo todo o raciocínio para se obter esse resultado. Bem, o problema é que eu não sei o tempo. Eu tenho como usar raciocínio para saber o tempo, porque se ele saiu com 30, né? Ele saiu com a velocidade aqui de 30 metros por segundo. Beleza, saiu com a velocidade máxima. Então, um tempo depois ele está com 20. Um segundo depois, né? Mais um segundo ele está com 10. E até ele chegar aqui no ponto mais alto. Então ele vai estar 20 metros por segundo, 10 metros por segundo, zero. Então ele gastou 1, 2, 3 segundos para chegar lá em cima. Mas dá para fazer usando fórmula. Velocidade final é igual ao inicial. Está subindo? Retardado. G, que é 10, vezes o tempo. Velocidade final, ponto mais alto, zero. Começou com quanto? Com 30. Menos 10 vezes tempo. Então vai ficar, passa para cá, vai ficar menos 30. No final das contas vai ficar tudo positivo. Então o raciocínio todo é esse aqui, ó. 30 por 10. Ou seja, 3 segundos é o tempo de subida, tá? É o tempo de subida, 3 segundos. Então no gráfico aqui é 3 aqui e 6 aqui, ó. Beleza? Tá aí, ó. De 30 até zero, de zero até menos 30. Gastou 3 segundos para subir, 3 para descer. Beleza? Esse seria o tempo. Ele quer a distância percorrida. E agora eu já tenho como calcular a distância percorrida. Porque essa área aqui, ó, na hora de subir, é a mesma área de na hora de descer, ó. Então eu posso fazer a área 1 e aqui embaixo a área 2, na parte negativa. Beleza? Então a área 1 é igual a base vezes a altura sobre 2. A base é o que eu descobri aqui, que é o tempo, 3. A altura é 30 sobre 2. Então vai dar 90 sobre. Opa, 90. Eu já estou antecipando a resposta aqui. 90 dividido por 2. Então foi 45. Foi só a subida. Tá? Só essa área 1 aqui. Até chegar em 3 segundos, que é o ponto mais alto aqui, ó. A altura máxima. Então, 45 para chegar na altura máxima. Se alguém já quisesse saber, e com certeza alguém aí precisou Isso foi a calcular, altura máxima, isso né, aqui foi a Carlos? altura máxima. 45. Nossa, eu Para... acertei. Isso, pararia aqui, ó. A altura máxima é só metade ali, ó. Para quem tem que calcular a distância, teria que continuar. Mas a área 1 é igual a 2 mesmo. Se ele fizesse isso aqui para mim, já não precisava calcular mais. Aí a área 2 também é 45 metros. Mas se fosse calcular, seria a base, que é de 3 até 6, vezes a altura, que é 30, dividido por 2, vai dar 45. Então, quem tinha que calcular, que era o caso dessa questão aqui, né? A distância percorrida seria a área 1 mais a área 2, certo? Então, seria 45 mais 45. Então, nessa questão aqui, a pessoa acharia os 90 metros. Tudo bem?
para quem queria, né? Quem estivesse calculando a altura máxima, a metade, só uma das áreas. Para quem está calculando distância percorrida, o contrário, né? Você teria que somar as duas áreas, tá certo? Opa. Somar as duas áreas aqui e achar 90. Tudo bem até aí, galera? Assim, eu Tudo ótimo, acertei a altura Carlos. máxima, mas ainda era mais fácil o deslocamento. E o Nossa, Carlos, deslocamento, você teria que considerar o fato de uma área, né? De uma área aqui ser positiva, o fato de ser positivo, de estar deslocando para a direita, é isso que eu tenho que pensar. Ou no caso aqui para cima, né? E o outro caso para baixo, que eu consideraria negativo aqui, ó, para baixo, tá certo? Então, aí o meu deslocamento, vou colocar aqui, ó, seria a área um menos a área 2. A pessoa teria que explicar isso aí, né? Então, o deslocamento daria zero. Só porque deu zero, o pessoal fica fazendo pouco caso, falando que é mais fácil, né? não, Então, Ô, Carlos, Carlos, eu até mas era deixei só nos gráficos cancelar. aqui. É só fazer área um cancela uma área área 2. cancelaria a outra. Então, como as áreas são iguais, né? Uma é positiva, outra é negativa, você poderia falar que uma cancelou a outra, aí você chegou à conclusão que o deslocamento era zero. Porque saiu da mão do menino e voltou para a mão do menino. Deslocamento zero. Fechou. Beleza, Nossa, eu Carlos? acho que meu coração, ele disparou tanto quando eu vi aquele 90, mas depois eu lembrei que tinha que dividir por dois, eu fiquei tão feliz. Aí, ó. Tá vendo? Então, essa daqui, bem, acabei explorando tudo aí, né? É, altura máxima, altura máxima, distância percorrida e tá aí, ó. Deslocamento. Tranquilos? E se fosse. Deixa eu fechar isso aqui. É, as outras são. Quer dizer, acabei fazendo as três de uma vez, né? Aí tem essa daqui. Quem que seria mais difícil aqui? Talvez calcular a posição final ou calcular a velocidade. Qualquer uma dessas aqui que eu pegar, eu vou ter que fazer as duas contas, né? Como é que eu descubro a velocidade final se eu não sei qual é a velocidade? Então, essa daqui, porque geralmente eu faço o seguinte: lá na hora que eu vou corrigir a prova, eu ponho a resolução correta, tá? Mas é bom que eu já estou corrigindo com vocês aqui. Eu sou tudo do jeito que sou, Nem caí com a que precisa. tem mais conta do mesmo jeito. Então, em todas eu caí com a que tem que fazer mais Mais conta, conta. nas três. Eu fiquei. Nossa, eu nunca tenho sorte pra nada, mas Ô, gente, nesse não fala assim 12 não. menos 3 eu nunca dei sorte, mas esse 12 menos 3 eu acho que foi. Nossa, Jesus tá voltando pra mim. É o meu Messias, foi essa prova de física, vir um 12 menos 3 pra mim. Já basta eu ter tirado 7 antes. Eu não tô Não, nem agora nas acreditando que eu provas. acertei a última. Não tô nem Por acreditando. isso que eu falei Nossa. isso. É complicado você ficar falando, ah, fui mal e sem ver resolução, né? Agora na prova de marcar também, ainda veio do Teorema de Pitágoras pra mim, que era mais longuinha de fazer, mas graças a Que era Deus, do Carlos barco, né? colocou 3 e É, 4, do barco, olha então só. 5 já era garantido, A do por barco causa era do Eu, quatro tempo. gente, eu nem sei possibilidades. mais o que é um teorema de Pitágoras, Duas de que tanto você tempo que eu não tinha. vejo, eu É, só lembro 5, 4, 3. é. Ou então o dobro, né? 10, 8, 6. Então olha só. Se, no caso do barco, você tinha 50% de chance de aparecer Teorema de Pitágoras e 50% de chance de aparecer o outro, que era só um somar, o outro subtrair. Então, Teorema de Pitágoras tinha 50% de chance de sair para qualquer pessoa, né? Aí tem que ver qual que é a sorte. Não vai falar que é falta de sorte, não, gente. Fala É não. uma questão de barco? As questões de barco era assim. Ou É, você somava, eu tirei ou uma você questão de subtraía, barco que ou eu Teorema de Pitágoras. acertei e outra eu errei, uma questão de barco. Aí eu acho que o barco. Só que eu tirei 7 por causa da questão do barco. Porque a outra prova eu tirei 4. Eu errei o barco, com certeza. Bem, então vamos lá. Então,
Considera um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme. Então ele já falou com a gente aqui que a velocidade é constante. Se a gente for pensar em termos de fórmula, eu não vou falar que é duas, na verdade é uma fórmula só, mas deixa eu colocar aqui, a maioria vê como se fosse duas, que é o conceito principal de velocidade, tá? Só que o fato de você, essa mesma fórmula pode ser interpretada da seguinte maneira, se você isolar a distância, vai ficar velocidade vezes tempo. Aí ela vira equação horária. Você poderia usar ela aqui? Poderia. Posição final é igual a posição inicial, mais se estiver indo para a direita, menos se estiver indo para a esquerda. Aqui todo mundo está indo para a direita, que está tudo positivo. Velocidade vezes tempo. Na verdade, é a mesma fórmula, mas tudo bem, você poderia achar que, né, colocar aí as duas fórmulas. O desenho abaixo representa o gráfico de espaço em função do tempo. E ele quer saber justamente quem que é a posição final após 10 segundos. 10 segundos, aí realmente eu tenho que saber. Mas antes de fazer isso, eu teria que saber o outro, a questão anterior, que é velocidade. Eu teria que saber velocidade disso aqui. Então, para calcular a velocidade, olha só, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Velocidade é igual a distância. Qual? Gente, quando chegar em 10 segundos, essa reta vai embora aqui, ó, até chegar em 10. Então, não vai mudar a reta. Ele não vai parar. Essa reta a vida toda. Se eu entender a velocidade até 3, é a mesma até 10. Certo? Então, vai ser... quanto que ele andou? 12 menos 3. Então, essa é a velocidade dele. 12 menos 3 é a distância que ele andou. Ele gastou quanto tempo para fazer isso? 3 segundos. Então, seria 9 metros dividido por 3 segundos. A velocidade dele é de 3 metros por segundo. Teve gente que caiu a questão que perguntou só isso. Aí parava aqui, ó. Talvez o que pode ter confundido foi isso aqui, ó. O fato de perguntar 10 segundos e não existir 10 segundos no gráfico. Mas como ele falou que a velocidade é constante, então se você calcular para 1 segundo, para 2 segundos é a mesma para todo mundo. Então, velocidade está aqui, ó. Tudo bem que nesse caso aqui, ele quer saber qual que é a posição final. Posição final. Bem, eu poderia usar raciocínio ou usar essa fórmulazinha aqui, ó. Se eu usar raciocínio, eu poderia pensar assim, mas a velocidade dele é 3. Em 10 segundos, até gostaria de saber se alguém fez assim. 3 metros em 1 segundo. Em 10 segundos ele andou 30. Só que eu tenho que ficar esperto porque ele já estava na posição 3. Então é 3 mais o tanto que ele andou, 33. Mas se você Eu for... acertei duas. Isso. Eu acertei. Boa. Nossa, Carlos. Mas se você parou no 30, eu vou considerar até onde você parou. Isso não é nem, eu não diria nem metade daquilo, é muito mais do que metade. Porque você teve que calcular a velocidade e depois você teve que calcular, você ainda calculou parcialmente a distância. Então seria 3, usando raciocínio, eu vou fazer do jeito usando forma. 3 metros em 1 segundo, em 10 segundos, x. Vou colocar x mesmo, você vai ter que interpretar. Então aqui, obviamente, daria 30 metros. Mas você não poderia esquecer que ele saiu da posição 3. Então a posição final dele é 30 mais 3. Só para exemplificar aqui. 33. Isso aqui seria usando raciocínio. Então, meus critérios de correção, que eu acho justo. Até aqui, você ganhou uns 80% da questão, né? E aqui é o 100%, lógico, né? Que aqui é a resposta. Por isso que eu falo, a vantagem da questão dissertativa é essa. Beleza? Agora, vamos usar raciocínio, vamos usar a fórmula. Posição final, qual que é? Não sei. Oi. Carlos Oi, do oi, oi. céu. Oi. Eu acertei duas questões da prova e o Cruzeiro ganhou um jogo. Eu não sei Então, o que está Que acontecendo. eu tô onda. com medo de faltar para a prova de matemática. Gastou tudo em física. Não, é porque o universo agora vai conspirar e vai ser sempre Eu acho assim que essa agora em foi minha todas as sorte, que áreas. ano passado eu perdi, eu esqueci, eu faltei a prova de história. Eu perdi 20 pontos em história no passado. Você tava com Acho que essa crédito sorte veio acumulado. para É, física. acumulou.
Acumulou sorte. Então, assim, se for usar raciocínio, equação horária, que é essa daqui, ó, a equação horária, que é geralmente o que o pessoal gosta de fazer, equação horária, aí seria posição inicial 3, ele partiu do 3, talvez isso possa ter enganado muita gente no gráfico, né? Ele começou na posição 3, mais, porque é positivo, porque está indo para a direita, né? Está afastando da origem, né? Cada vez mais. Então, direita. Velocidade, já havíamos calculado. Não tem jeito, teria que calcular mesmo. 3. Aí ele perguntou em 10 segundos. Você colocaria 10 aqui. Então a distância seria 3 mais 3 vezes 10, 30. Tem que dar o mesmo aqui, né? Então a distância seria posição final, tá? Perdão. Posição final seria 33. Então você tem mais de uma maneira, é lógico que não tem só essas duas maneiras não, tá? Mas você tem mais de uma maneira de chegar no mesmo resultado aí, tá? Que seria chegar aqui no 33 usando regra de 3, raciocínio ou usando a fórmulazinha lá. E o outro, eu acho que eu perguntei o que mesmo? Só para ver se eu falei todas as possibilidades aqui. Aqui. A outra questão, a outra possibilidade é a posição final, velocidade, posição final e determine a distância percorrida nos 3 primeiros segundos. Ótimo. Se eu perguntasse só a distância percorrida nesses 3 primeiros segundos aqui, ó, seria só sair de 3, ele saiu de 3 e foi até 12, só isso. Ele saiu, digamos que aqui exista a posição 0, que seria o início de tudo. Ele não saiu do 0, ele saiu do 3 metros e foi até 12. Se você quer saber qual que é a distância percorrida só nesse trecho aqui, seria o 12 menos 3. Distância percorrida apenas nesse trecho, 9 metros. Beleza? Tranquilos? Tranquilos. Então eu perguntei velocidade, pararia aqui. Perguntei posição final, que a gente teria que exceder mais um pouquinho aqui ou aqui, né? Depende da forma como você optou. Ou um que exigisse só isso aqui. Foi o que saiu para você, né, Letícia? Que exigia só isso aqui, ó. Que era fazer o 12 menos 3, que era a distância percorrida só no trecho que você está enxergando aqui no gráfico. Que seria 9. Tranquilos? Mas vocês viram? Tranquilíssimos, com a consciência limpa pro resto do ano. Que bom. Então vocês viram que assim, no mesmo nível da prova, das aulas, né? Eu resolvi exercício até mais difícil na prova, para falar a verdade, né? E a última situação, opa, isso aqui é outra coisa. As últimas situações seriam essas daqui, ó, Isso né? daí eu errei, não tem nem Deixa eu ver como, qual que é a Carlos. mais Tipo, eu nem sabe, eu difícil. nem entendi esse trem direito. Fiquei, nossa, mas já faltava pouquíssimo tempo. A mais difícil talvez seja a primeira. Carlos, O tempo resolve essa, foi por favor, que eu pesado? nem lembro o que eu respondi, qual foi a minha. Não, é O porque tempo foi assim, pouco? eu perdi muito tempo tentando lembrar aquela fórmula de tempo na do menininho. Como calcular, né? É, Então tá aí. Um terreno normalmente dá origem, vamos lá. Um terremoto, perdão. Um terremoto normalmente dá origem a dois tipos de ondas, onda A e onda B, que se propaga pelo solo com velocidades distintas. No gráfico a seguir está representada a variação no tempo da distância percorrida por cada uma das ondas a partir do epicentro do terremoto, é onde ele foi gerado, né? Então a partir de onde ele foi gerado, a ondinha A percorreu aí, lógico que mais do que isso, provavelmente, mas eu posso garantir que ela percorreu 2.000 quilômetros em 4 Carlos. minutos. Oi, amigão. Na verdade, foi mais é isso daí mesmo que me
que me prendeu porque passava um pouquinho mais, aí eu fiquei muito Entendi. inseguro na hora de fazer. Aí eu considerei como 250 nos dois. Tá. Nós vamos parar com esse jeito de Letícia falar, burrice minha, não sei o que. Não existe isso, cara. Na verdade é o seguinte, é possível você confundir justamente por causa disso. O B é pior, porque tem lugar que o B nem passa num ponto são poucos pontos, olha só. Tem esse aqui só de B, ó, que ele passa num lugar bem preciso. O A não, o A passou na diagonal dos quadradinhos todos. Eu podia pegar qualquer ponto do A, ó. Então vou até tirar os dados aqui do A, que talvez isso tenha sido o mais difícil do A, seria tirar isso aí, ó. O que eu tenho certeza que ele andou até onde está constante, distância. Ele andou ali 2.000 metros. Então já daria para descobrir a velocidade dele. Ele andou 2.000 metros em 4 minutos. Então o tempo, 4 minutos. Só que eu não posso trabalhar com minutos, né? Então eu teria que passar isso para hora ou passar isso para metros por segundo, né? Eu nem lembro quando perguntou a velocidade qual que foi. Aqui eu teria que passar 4 minutos para hora dá muito quebrado, mas se eu passar para segundos fica melhor, fica 2.400 talvez, todo jeito vai dar conta picada. 2.400 segundos. E aqui eu coloco 2 milhões de quilômetros, né? Aumenta aqui mais 1.000, passo para metro. Aí eu tenho até condição de já calcular. E o carinha B tá mais difícil, porque na verdade só esse ponto aqui que ele é preciso. Os outros todos ele tá meio fora, ó. Entendeu? Então o B, mas como é uma reta, se eu pegar um ponto qualquer que seja aqui e calcular a velocidade, é a mesma o tempo todo. E ele fala que são velocidades distintas entre as ondas. Mas o gráfico, como o gráfico é de distância por tempo e é uma reta, ele possibilita pensar que essas velocidades são constantes. São diferentes, mas são constantes. Então o carinha B, ele teria, ele teria andado 1.500, pelo menos assim, que eu tenho certeza, né? 1.500 quilômetros. Eu vou até passar para metros por segundo. Então daria, opa, só multiplicar por 1.000 aí, né? Só multiplicar por 1.000 metros. E quanto tempo? 5 minutos. 5 minutos. Então seria 5 vezes 60 para me achar o tempo. Em segundos, né? 300 segundos. Andou menos e mais tempo. Pelo menos até onde eu consegui pegar aqui, né? O outro andou 4 segundos, mas andou mais, né? Então aqui seria as informações, seria a primeira etapa, que não é simples, talvez a mais de maior atenção que você teria que ter aqui, para tirar os dados daqui. Tirei os dados, aí eu calcularia as velocidades, né? Calcularia as velocidades. Mas deixa eu ver aqui, ó, com quantos minutos de diferença essas ondas atingiriam uma cidade situada a 1.500 quilômetros de distância do ponto zero, que é o ponto da origem aqui. Eu peguei justamente esse ponto para o carinha B. Ó. Ele andou 1.500 em 5 minutos. Concordam? O carinha B andou em 5 minutos, que foi a conta que eu fiz aqui, ó, que eu ainda não fiz, não, né? Foi o valor que eu tirei aqui. Em 5 minutos ele andou 1.500. E a outra onda, para chegar na mesma cidade, em 1.500, em 1.500 quilômetros, quanto tempo que ela gastou? 3. Percebe? Agora é a hora que vocês me xingam. Quantos minutos de diferença? 5 menos 3. Alguém vai xingar? Foi essa, Carlos. Eu peguei essa questão e eu fiquei assim, meu Deus, não tenho o que eu fazer, porque na minha cabeça era 5 menos 3. Mas como que eu ia explicar que era 5 menos 3? Porque Mas você eu colocou lá, fiz né? essa. Os 5 Eu menos 3, né? coloquei do meu jeito. Eu não escrevi É. exatamente Aqui não igual você tem escreveu, muito o não, que mas eu falar, tentei não. Quer ver? explicar a É, lógica que eu o tive. tempo do B. Quer ver? Aqui não tem muito o que falar mesmo, não, tá? Ele quer uma distância de 1.500 metros. 1.500 quilômetros. Beleza. O carinha
o carinha explicar é mais fácil do que responder a questão, né? O carinha B, em 1.500 quilômetros, ele andou 5 minutos. Ele gastou para andar essa distância, o carinha B, 5 minutos. E o carinha A gastou só 3. E ele queria saber justamente a diferença do tempo, né? A variação, a diferença do tempo. Que seria só você fazer 5 menos 3. 2 minutos de diferença. Então, se tinha alguém lá medindo a intensidade do terremoto, ele percebeu que as duas ondas tiveram uma diferença de 2 minutos para chegar na cidade. Era só isso. Não, eu tô confiante que com o azar que eu tive de pegar a questão nessa prova, nas próximas vai vir tudo das questões mais fáceis, que Tudo é mais só fácil. subtrair. Não, eu tô confiante Mas aqui. assim, você não pode julgar pela fácil. Você, nossa, mas é só você fazer. Não é só fazer 5 menos 3, né? Você tinha que interpretar aqui, tirar esses valores aqui, ó, né? Tirar esses valores aqui do gráfico, né? Tirar esses valorezinhos aqui. Já que ele queria essa distância, quanto tempo que cada um mandou aqui, você poderia querer complicar, querer calcular. Talvez foi isso que Maria Fernanda falou, não, deve ter um cálculo aqui, eu tenho que usar uma fórmula aqui e tal para achar. E não precisava, do gráfico eu tirava as informações. Isso é muita cara do Enem, do SAD fazer isso. Tá? Mais Enem, Ô, né? Carlos, Oi, Não, amigão. essa daí eu Carlos. ia errar de qualquer jeito. Se tivesse esse gráfico e quanto que é 2 mais 2 eu ia errar. Pois é, que a questão não Carlos, era a conta em si, é extrair do gráfico as informações, a interpretação que não é simples. Pode falar, Maria Fernanda. eu fiz essa questão. Aí eu tava lá, eu coloquei o cálculo que eu achei que seria, mas aí eu fiz as outras, depois eu voltei nela e eu fiquei tipo uns 5 minutos encarando essa questão, pensando assim, meu Deus, eu devo ter errado isso muito 3 feio. minutos foi me Mas eu xingando não lá. lembrava, tipo assim, não vinha nenhuma conta que eu poderia fazer na minha cabeça que faria sentido. A única que faria sentido era essa, tipo assim, 5 menos 3. Mas eu ficava pensando, meu Deus, isso tá muito errado. Aí eu peguei e desisti, eu só deixei do jeito que tava, Mas achando que tava deixou algum errado. raciocínio lá que eu vou analisar com calma. Deixei, só não Beleza. sei se é o raciocínio que você vai entender. Eu não tenho mais a folhinha da prova que eu Mas eu tinha até tenho, que é o ontem. mais importante. Então, olha só. A outra questão, né? É, eu posso emendar uma aula na outra, então, né? Geralmente vocês optam por emendar uma na outra, né? Aí eu vou Pode. só, para não poder separar a aula gravada, que eu vou só terminar essa daqui, para não cortar ela no meio do caminho. A outra questão que perguntou, né, que seria talvez mais complicada, né? Voltando aqui rapidinho, eu perguntei a diferença entre os tempos, perguntei a distância percorrida por uma onda só, beleza. Eu posso fazer na próxima aula. E a velocidade de cada uma. Então eu vou na velocidade de cada uma, que seria o próximo cálculo aqui agora, né? A, eu pegaria a distância, 2 milhões aí de metros dividido por 240. Aí eu vou achar qual que é a velocidade do carinha A. Beleza? Vai dar uma continha meio grande aí. Dividir por 240. Vai dar uma conta super quebrada aí, né? Mas vai dar aproximadamente 8.300 e alguma coisa aí metros por segundo. E essa daqui seria a velocidade do carinha A. Eu não sei se eu perguntei, quando eu perguntei velocidade, se eu especifiquei a unidade. Não, não especifiquei a unidade. Podia ser metros por segundo ou quilômetros por hora. Então podia ficar em metros por segundo ou quilômetros por hora. E a outra aqui seria, deixa eu só destacar ela aqui, seria a velocidade do carinha B, que é os 1.500 vezes 1.000, né, na verdade, dividido por 300. Então aqui vai dar uma continha mais redonda de dividir por 300. 5.000, as velocidades altas, 5.000 metros por segundo. E na última perguntinha que eu fiz foi em relação à área. Mas deixa eu cortar aqui, senão fica longa demais a aula.
Tchau.